Ô Claudinha, como é que está você? Bom dia, Adolfo. Aqui Bom é boa dia. tarde. São 5 horas de diferença daí para Portugal. Aqui ainda é meio-dia. Aqui ainda é Encontro, meio-dia. sim, aqui eu estou em Sintra. Aqui já são 16 horas e 23 minutos. Tá bom. Estamos pertinhos. Sim. Então, Adolfo, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre Ramatiz, correto? Correto. Tem Adolfo, intimidade com ele? eu queria começar por perguntar, isto para esclarecer a quem nos está a ver e a ouvir pela primeira vez, quem foi Ramatiz? O Ramatiz, aqui no nosso planeta, está recente, né? Tem aí alguns poucos mil anos. Agora, antes dele ser terráqueo, ele era marciano. Então ele conta um pouco da história dele, onde ele estava encarnando em Marte. Agora, um espírito dessa graduação, nós não temos assim o histórico dos mundos por onde ele já passou, porque hoje é um ser excepcionado, uma consciência excepcional, né, com obras maravilhosas, obedece a um programa sideral voltado para a Terra, então não é mais um espírito na psicosfera do planeta. Ele obedece a um planejamento sideral. Então esse Ramatiz, com o passar do tempo, nós vamos falando um pouquinho da nossa intimidade com esse espírito muito especial, Ramatiz. É, muito bem. Adolfo, começando agora com as perguntas para podermos esclarecer. Por que é que a história negou a existência dos irmãos biológicos de Jesus? É porque, como se sabe, tanto a doutrina como outras fontes, a doutrina espírita, outras fontes, o, a igreja que assumiu essa responsabilidade, ela se deteve muito no Jesus. Então, apagou da história outros grandes espíritos que estavam ali encarnados e que não apareceram na história. A começar pela própria Maria, a sua mãe, a nossa querida Mãe Maria. Então, você vê só, ela só foi inserida no catolicismo em função, digamos assim, do culto popular nesses últimos 400 anos. Então, Maria passou aí, vamos dizer, 1.600 anos no anonimato. Mas o culto popular é que levou. Dá para nós entender perfeitamente que os irmãos de Jesus não foram considerados pela igreja, porque o foco central era Jesus. Né? Até mesmo nós temos aí a obra do Ramatiz, ele falando sobre, isso está no livro Sublime Peregrino, falando dos 5 primeiros filhos de José com a sua primeira esposa, a Débora, que Maria recebeu esses 5 espíritos, esses 5 filhos, e, na sequência, os 2 mais novos desencarnaram. E Maria, com José, teve 7 filhos com José. Então, só se fala no primeiro filho de Maria, Jesus. Mas diz a Matiz, teve Jesus, Efraim, José, Elizabeth, Andréia, Elizabeth, Jesus, deixa eu repetir, Jesus, Efraim, José, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago. E o Tiago era o irmão mais novo de Jesus, o filho mais novo de José com Maria. Então, Maria teve 7 filhos, Jesus e mais 6. Mas a igreja sufocou tudo, esqueceu. Assim como esqueceram ou fizeram de maneira proposital um excelente espírito que estava ali, que deu sequência à obra de Jesus, que foi Apolônio de Tiana, que hoje desempenha um papel fabuloso na coordenação e orientação dos adventos crísticos, ou essa proposta da renovação cristã que nós estamos divulgando. Adolfo, já agora, Apolónio de Tiana, por onde anda? O Apolônio de Tiana é o coordenador, norteador da implantação dos adventos crísticos no planeta Terra. Então, ele é citado principalmente no livro Francisco de Assis, o Milanês descrevendo,
sobre aquela reunião presidida, no plano espiritual, presidida por Túlio Cellini, uma outra superconsciência, e aqueles espíritos que iriam receber a bênção, né, dessa assembleia, que integravam a assembleia que iria reencarnar junto com Francisco de Assis. O que o Miramês fala, 200 espíritos mais o Francisco de Assis. Então, Túlio Cellini presidiu aquela assembleia e entre os integrantes da assembleia estava ali Apolônio de Tiana, que agora, nomeado por Jesus, é o responsável a nortear a implantação dos adventos Cristo num conjunto planetário. Então, não é uma questão de Brasil nem de Portugal, é uma questão do todo. A sede da reformulação desses valores é o Brasil. A responsabilidade é a humanidade inteira, porque nós sabemos, todo mundo está sabendo, que não existe um planejamento sideral voltado para uma nação, né? É um conjunto planetário, todo mundo voltado para o seu crescimento moral. Hum, Muito bem. Outra questão, Adolfo. O Adolfo tem tido notícias de Nicodemos, José de Arimateia e de Pilatos? Então, o Pilatos, vamos começar pelo final. O Pilatos, em 1996, ele deu uma comunicação aqui através do médium, Luiz Guilherme Correia, dizendo que ele tinha reencarnado, deixando uma obra aí para a sociedade, principalmente para a França, na personalidade de Jean-Jacques Rousseau, né? Então já deixou ali uma obra, principalmente a parte literária, para conduzir o povo francês. Isso em 96. Em 97, ele se apresentou novamente e falando, vou reencarnar. E aí nós conversamos um pouquinho, que eu sou muito curioso, e ele estava assim com as mãos muito em movimento. Como ele tinha se revelado quem ele era, aí eu perguntei ao Pilatos, por que você está com essas mãos em movimento? Aí ele falou, companheiro, isso aqui ainda é produto da minha atitude. Há 2000 anos eu lavei a mão diante de um acontecimento tão sagrado. Então ainda trago, e agora eu tenho que transformar esse passado em trabalho. Na minha encarnação na França já dei uma contribuição. Agora eu vou reencarnar novamente para poder desfazer desse passado milenar que ainda faz parte de mim. Porque nós sabemos que a nossa história não é apagada, né? Então ele vai ter que ir trabalhando, todos nós. Os nossos erros, os nossos acertos, são patrimônios da nossa consciência. Então, Pilatos, você perguntou aí, foi o José de Arimateia, né? O José de Arimateia Sim. tem uma outra tarefa, aliás, excelente tarefa para todos nós. E você já está incluído nessa realidade. O José de Arimateia, ele trabalha, ele falou, quando ele estava encarnado nessa roupagem, José de Arimateia, ele foi ao Pilatos pedir autorização para retirar o corpo de Jesus da cruz. E o enterrou, o colocou dentro de uma gruta, que era dele, virgem. Mas depois ele foi à noite com outros, principalmente Simão Pedro, para poder retirar, que ficou um ambiente conhecido, retirou daquela caverna e colocou em outro ambiente para que ninguém soubesse onde estaria o corpo de Jesus e não notificasse. Então, José de Arimateia. O trabalho hoje dele ele falou, naquela época eu fui assessorado pelos amigos espirituais desencarnados para adquirir a coragem e ir ao todo-poderoso Pôncio Pilatos pedir autorização para preservar o corpo do nosso Senhor. Então, hoje, a minha tarefa é despertar nos adventistas, os responsáveis pela renovação cristã no planeta, que eles adquiram a coragem e chegue até os administradores do mundo, porque isso não é obra isoladamente da igreja, da religião. Tem que envolver os 4 pilares da sociedade, senão o cristianismo vai continuar como é. Então temos que envolver o religioso, o científico, o artístico e o social. Isso é tarefa
de José de Arimateia. Você perguntou um outro aí, foi? Muito. Nicodemos? Nicodemos. O Nicodemos tem uma tarefa sagrada para todos nós. E você, que já é porta-voz da renovação cristã, já absorva e pode invocá-lo. Ele está nos sentindo e nos assistindo. O trabalho de Nicodemos é pegar a palavra de todos nós no planeta Terra. Pegar a palavra de quem fala, dar um quanto, nós usamos essa linguagem para poder a sociedade entender, dar um quanto de energia que acelere as ondas mentais, as ondas verbais, como a onda que nós produzimos com a nossa voz, para que saia da essência de quem fala à essência de quem ouve a palavra de renovação cristã. Então é uma coisa mais profunda do que simplesmente a nossa audição biológica. A alma sentir essa movimentação de energia, e a memória objetiva ela é muito fraquinha. Então é mais para penetrar na essência do nosso espírito. Esse é o trabalho de Nicodemos. Ele se aproxima, nós estamos falando, ele pega isso aí, dá um quanto de energia para acelerar, modifica a frequência para melhor penetrar na consciência dos ouvintes desse palestrante. Por isso que a gente até colocamos no livro. O palestrante, para representar Jesus, não pode ser aquele com a voz nanica, com aquela voz sem magnetismo, com aquela voz da insegurança. Tem que ser uma voz que expresse a sua verdade. Por isso que nós temos que interiorizar primeiro a proposta da renovação cristã, porque a nossa fala e a mensagem precisamos formar uma unidade. Muito bem. E já agora, São José, São Pedro, São João Batista e São João Evangelista. Olha, eu vou tomar agora minha água na caneca dos alimentos. Vamos por parte, que já estou careca, então eu não guardo tudo de uma vez. Quem foi o primeiro que você falou? São José. São José, né, pai de Jesus, ele desempenha uma tarefa, eu admito, planetária, porque um espírito dessa graduação não pode estar preso a um país. Mas aqui, entre nós, ele se apresenta como pai José. Tem excelentes mensagens dadas por ele. E ele trabalha junto com a mente da nossa Aninha, Ana Maria Almeida. Então, o pai José está vivo. O pai José é um integrante das Sagradas Fileiras. Não está isolado no plano da nossa imaginação. Se Jesus, um espírito angelical, se o Cristo, o Criador do planeta, se grandes outros seres estão no nosso dia a dia, José não poderia ficar apartado. João Batista, você falou, né? Sim. E João Batista, nós já falamos aí, principalmente no livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, falamos do trajeto desse espírito, né? Que lá atrás foi Moisés, posteriormente reencarnou com o nome de Elias, o profeta Elias, na época de Jesus reencarnou com o nome de João Batista. Na Idade Média, o João Batista, aquele que batizou Jesus, reencarnou na Idade Média com o nome de Lupécius. Lupécius. Lu de luminosidade, pé de perseverança, cius, comiseração impessoal com exigências sociais. Esse é o trabalho do Lupécio. Então ele é o líder da reforma doutrinária do cristianismo no planeta. Não esqueçamos, lá atrás ele foi Moisés, mais para trás ainda ele foi Abraão. Então um espírito de elevadíssima experiência para representar a divindade, principalmente depois que ele se integrou à pulsação do Cristo Pai. Ele hoje é chamado Lupécius, o Divino, pelos seus colegas integrantes das Sagradas Fileiras. João Batista. Muito bem. E São Pedro? O São Pedro desempenha. O Pedro estava reencarnado, já estou com intimidade com ele. O Pedro estava encarnado recentemente e, no meado do século passado, ele desencarnou pela última vez. Isso aí tem o quê? Uns 80 anos, 60, 80 anos. Então, o Simão Pedro está trabalhando. E a tarefa dele, como integrante das Sagradas Fileiras, é, digamos assim, pescar almas e conduzi-las a essa proposta
da renovação cristã. Então, esse simbolismo de pescar almas já era experiência dele, né? Jesus pediu que ele deixasse de ser um pescador de peixe para pescar homens. Então, o Simão Pedro tem uma experiência fabulosa. E quando nós conhecemos a história dele na época de Jesus, imaginemos o garbo, a alegria, a motivação que tem um Simão Pedro, coisa que nós deveríamos ter. Eu estou tendo a oportunidade de representar o meu Senhor. A pessoa, se isso fosse real para todos nós, que maravilha, que aura nós teríamos, que campos energéticos, um simples aperto de mão de uma alma convicta, um abraço, peito a peito, isso é terapêutico. Quantas pessoas se renovam. E o Simão Pedro não precisa de muita coisa, porque na época dele, de Jesus, bastava a sombra do seu corpo para as pessoas ficarem curadas. Imaginemos a grandeza desse Espírito. Esse é o nosso Simão Pedro. E São João Evangelista? O João Evangelista, esse aí é conhecido pela humanidade inteira, porque ele reencarnou mais recentemente, aí por volta de 800 anos para trás, com o nome de Francisco, o nosso Francisco de Assis. Então, esse é um integrante também das Sagradas Fileiras, e a tarefa do Francisco é pegarmos a palavra Francisco, tirarmos o CO, fica Francis. E a espiritualidade escreveu um acróstico atribuindo a cada letra da palavra Francis um atributo que nós temos que despertar em nós. Então, Francis, F. O primeiro passo para quem quer crescer é despertar a fraternidade. R de Francis. O segundo passo é renascimento. Aquele Adolfo, a Claudinha, aquela velha da semana passada, do mês passado, do século passado. Então, R, sempre renascer, ou nascer um homem novo. É o Evangelho. Aquele homem velho ser substituído pelo novo homem, com novos conhecimentos, nova postura, nova ética, porque naturalmente já terá uma nova moral. O A, a amorização dos nossos sentidos, exercitarmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. N, amarmos a natureza. Olha, isso é muito abrangente, porque amar a natureza não é só amar as plantas e os animais. Nós somos partes não apartadas da criação. Então, quando se fala amar a natureza, amar todas as manifestações de vida do nosso Supremo Criador. C, o C de Francis é um item muito elevado para o nosso grau de evolução, que nós somos espíritos primários. C, compreensão para com as fraquezas alheias. Então a gente passa a nossa vida limpo, quantas dificuldades, quantas lutas, e nós, para nós estarmos hoje à frente de uma proposta, um planejamento sideral voltado para a Terra. Imaginemos o que Jesus espera de todos nós. Então, compreensão para com as fraquezas alheias. Ao invés de sermos críticos, apontando erros da nossa sociedade, nos transformemos em guias. E o que mais a sociedade precisa é de homens saudáveis que possam exemplificar, transformando o conhecimento em vivência, que é a sabedoria. E aí vem o I, nós nos irmanarmos. Você vê só, você está a mais de 7.000 quilômetros afastada do Brasil, né? Ora, o coração não mede distância, o coração. Então, amemos a todo. Aí vem a nossa irmanação. Então, é um item bem elevado, essa nossa irmanação. Porque quanto mais nós amarmos o nosso Criador, nós naturalmente amaremos as criaturas. Porque já aprendemos, a gente repete toda hora, não há distância espacial entre o Criador e as criaturas. Somos um com Deus. E o S de Francis, como Francisco de Assis demonstrou a sua santidade na carne, então é para nós exercitarmos. Daqui mais alguns milhões de anos, nós também seremos santos encarnados. Muito bem. Mais uma curiosidade, Adolfo. O que é Mulher feito dos pais de Maria, com, de Joaquim e de Ana? mulher com curiosidade é coisa rara. Sim. O Joaquim, ou Cláudia,
eu não tenho notícias ainda, mas é por falta mesmo minha. Eu não tive oportunidades fabulosas para saber a vida ou conhecer um pouquinho desses todos que participaram, principalmente do cristianismo inicial. Mas a Ana atualmente faz um trabalho junto com Nossa Senhora, a Ana, mãe de Maria. Então a Maria é a patronesse da renovação cristã. Ela tem um trabalho, isso começou já oficialmente a partir de 1951. Todos os espíritos que desencarnaram a partir de 1951, que não estavam qualificados para frequentar uma escola secundária, que é o que está acontecendo com a Terra, já não reencarnariam mais. Então, eles seriam alocados nas colônias espirituais para que, na hora certa, como diz o Ramatiz, no momento profético, esses espíritos serem deslocados ou levados para o planeta higienizador. Isso é a patronesse que realiza essa tarefa. Mas ela tem alguns espíritos especiais e um que é, digamos assim, a porta-voz mais qualificadas que a gente tem notícias é a irmã Celina. A irmã Celina é porta-voz de Nossa Senhora. E a Maria, perdão, e a Ana, mãe de Maria, trabalha junto com a sua mãe, Maria, e mais pertinho da irmã Celina. Seria muito bom que a humanidade tivesse essa visão, tivesse essa percepção para sentir quantos espíritos de elevadíssima capacidade, uma emoção que transcende a todas as nossas conjecturas, como é o caso de Maria, irmã Celina, Ana, né? Isabel da Hungria, Isabel de Portugal. Olha, Isabel de Portugal é da tua terra. Tem um trabalho fabuloso, fabuloso, fabuloso para poder envolver consciências encarnadas e desencarnadas. E daqui a pouco ninguém pode, eu não posso garantir, mas ela vai fazer uso, ou já está fazendo uso, da mente de outras pessoas pelo planeta, mas em especial o vínculo de Nossa Senhora de Portugal com o continente europeu é muito especial, e mais especificamente com Portugal. Adolfo, para terminarmos, sabe o que é feito dos Reis Magos? Os Reis Magos, quando o pai Joaquim, o nosso anfion, aquele nós que nós chamamos Jacó, estava aqui trabalhando incorporado, ele falou que o Gaspar, ele teve uma morte muito esquisita, estranha, em Addis Abeba, no ano 922. Ele foi cortado em pedacinhos na praça pública, porque representava a divindade. E ele exaltava Jesus. Baltazar se apresenta aqui para nós com o nome de Merlin, mas ele falou que ele também fez parte da codificação kardeciana. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem participação dele e ele deu um nome. Eu até tinha um nome, agora eu tenho que rever, que eu já estou ficando careca, estou esquecendo de algumas coisas. Mas o Merlin, que é um dos magos. Só não tenho notícias do Melchior. Esse não tive notícia por onde ele anda, né? Também, atualmente, o Gaspar, eu não conheço. Ele é conhecido como o Moreno. E no livro Harpas Eternas faz citações desses três magos, né? Mas o que mais convive conosco, até ontem, na sessão de ontem, o Merle deu uma mensagem de muito consolo, muito conforto, muito impulso. Eu vou pedir até a secretaria para mandar para você. Muito impulso, e ele repetindo praticamente a mesma orientação que foi passado aí por um outro conhecido com vocês aí em Portugal, que é Adamastor. Adamastor é um mago que trabalha junto com o Merlin e outros Merlin. magos. E ele fez aquela advertência para que nós nos preparássemos cada vez mais. Que as placas tectônicas, em especial as do Pacífico, vão entrar
em ebulição, trazendo algumas alterações na parte geofísica, principalmente do Extremo Oriente. Não fica com medo, Muito não. bem. Vamos desencarnar com elegância, com aquele semblante agradável, né? Porque é muito chato chegar do outro lado da vida com aquele semblante de morto. Deus me livre. Não, não, um semblante levezinho, dourado, é o Tranquilo, melhor. aquilo bem primaveril, uma aura bem rosada, que coisa linda. Bom, Adolfo, muito obrigada por estes esclarecimentos. Até uma próxima. Um beijinho para todos aí no Brasil e a continuação de um bom trabalho. Obrigada. Até Quando, breve. quando quiser, é só entrar em contato que nós estaremos juntos. Tá? Muita paz. Dá um Obrigada. abraço. Dá um abraço aí. Você que já tem intimidade com o Ramatiz, dá um abraço nele.